paz do Senhor, queridos internautas, no ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. Nossa entrevista de hoje é com o pastor-presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal e também do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é graduado em Teologia, Filosofia e Pedagogia, mestre e doutor em Teologia e comentarista de lições bíblicas da CPAD. Seja muito bem-vindo, pastor Douglas Roberto de Almeida Batista. A paz do Senhor, pastor Edilberto, é uma alegria e um prazer participar mais uma vez do CPAD em Foco, Teologia em Foco, e a minha saudação a todos os internautas. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. O foco de nossa entrevista de hoje é direitos humanos na Bíblia. Vamos ao foco. Pastor Douglas, qual a relação da teologia com os direitos humanos? Bem, antes de responder, é preciso esclarecer o conceito de teologia. Em tempos pós-modernos, nós sabemos que não se pode falar em teologia no singular. É preciso discutir a teologia no plural. Então, por exemplo, nós temos a teologia islâmica, que é baseada no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Temos a teologia espírita, baseada nas obras de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Temos a teologia budista, baseada nas ideias do Siddhartha Gautama. E temos a teologia umbandista e assim por diante. Por isso, é necessário esclarecer que a teologia que abordamos é a teologia cristã, que se fundamenta na Bíblia Sagrada. E a Bíblia é, para o cristão, a única infalível regra de fé e conduta que abrange tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Desse modo, na revelação divina, nós aprendemos os padrões morais e os padrões éticos para a conduta para a criatura que foi estabelecida pelo próprio Criador. Nesse sentido, nós temos na Bíblia, por exemplo, os conceitos daquilo que é bom e daquilo que é mal, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Encontramos, então, na teologia bíblica, os direitos dos homens que estão revelados e registrados na Bíblia Sagrada. Por exemplo, no Pentateuco, escrito 1400 anos antes de Cristo, nós temos indicação da maneira do povo escolhido que deveria viver, e ali nós temos concepções, por exemplo, libertárias e igualitárias, que vão aparecer na sociedade somente no período da modernidade, como, por exemplo, agora que vivemos pós-modernidade, a questão do combate à xenofobia, que já estava presente lá no Pentateuco há cerca de 1400 anos antes de Cristo. E, além disso, o Novo Testamento todo ele permeia os direitos do ser humano, como, por exemplo, o amor de Deus sem acepção de pessoas, a condenação à injustiça social, a condenação à exploração do cidadão. Desse modo, então, a teologia tem uma relação com os direitos humanos, com toda certeza. Já o senhor fala um pouco a respeito da xenofobia, porque o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, após essa pergunta da relação da teologia com os direitos humanos, é o seguinte: como é que a gente trata essa questão da escravidão do ponto de vista bíblico, pastor, considerando que até o povo hebreu tinha escravos? Como é que a gente encontra aí um equilíbrio para combater a escravidão se até os hebreus tinham escravos? Bem, primeiro é bom destacar que a escravidão não faz e nunca fez parte do plano de Deus para com a humanidade. Ao contrário, cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus para ser livre e para ser tratada com amor e com respeito. Porém, a Bíblia é um livro imparcial e registra também os erros e os acertos do ser humano. Dessa forma, na Bíblia Sagrada encontramos um estabelecimento de direitos e de dignidade para com os escravos. Por exemplo, um escravo deveria ser libertado no 7º ano da escravidão. E ele só poderia continuar escravo se assim o desejasse voluntariamente. E para não forçar a continuidade da escravidão,
o escravo liberto era sustentado e ajudado pelo seu ex-senhor para começar a sua nova vida em liberdade. Os escravos tinham, por exemplo, direito à folga no dia de sábado, à folga nas festas religiosas, assim como tinham as demais pessoas livres. E ainda, com o intuito de desaconselhar a prática da escravatura, a lei de Moisés declarava que raptar alguém para vender como escravo era punido com morte. Essa lei, por exemplo, impedia a prática do tráfico humano. Já nas epístolas do Novo Testamento, como, por exemplo, a epístola de Tiago, nós temos a condenação expressa contra a opressão, contra a injustiça praticada contra os trabalhadores na época do apóstolo Tiago. Desse modo, nós, os cristãos, não podemos ser coniventes nem com a exploração da mão de obra, seja ela infantil ou da mulher, nem com o pagamento de salários que sejam ultrajantes, e nem mesmo podemos ser coniventes com a exploração de estrangeiros ou de operários em geral. Desse modo, a Bíblia Sagrada, embora reconheça a existência da escravidão, ela não a incentivava e procurou sempre dar aos escravos a dignidade e também dar a eles direitos, de maneira que não há como querer dizer que a Escritura foi favorável à escravidão. Ao contrário, o projeto divino sempre foi o homem livre. Pastor Douglas, o que a Bíblia fala sobre xenofobia? Como é que são tratados os estrangeiros em todo o contexto das Escrituras? Bem, pastor Gilberto, nesse ponto, eu acredito ser muito relevante nós lembrarmos aqui a orientação dada por Deus a Moisés, quando, no livro do Êxodo, capítulo 22, verso 21, ele advertia a nação israelita a não afligir os estrangeiros, com a lembrança de que os israelitas tinham sido estrangeiros na terra do Egito. Essa orientação significa que a pessoa da cultura, da raça ou da etnia diferente da nossa não deve ser tratada com discriminação e nem de modo indiferente. A Bíblia Sagrada assegura ao forrasteiro o direito de não ser explorado e o direito de não ser perseguido. Na Bíblia Sagrada, aliás, o estrangeiro tinha direito de receber tratamento igualitário. E é com esse elevado padrão moral que as Escrituras condenavam e ainda condenam a prática da xenofobia. Pastor Douglas, nós vamos para um breve intervalo e já já nós estamos de volta. A você, amigo e irmão internauta, fique por aí que já já nós voltamos com seu Teologia em Foco, conversando com o pastor Douglas Batista sobre direitos humanos na Bíblia. Descubra no segundo trimestre de 2021, lições bíblicas da CPAD, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Conheça sobre o propósito dos dons, os dons de revelação e poder, o ministério de profeta, evangelista e pastor, a multiforme sabedoria de Deus e muito mais. Estude as Sagradas Escrituras com as lições bíblicas da CPAD. Neste trimestre, comentada pelo pastor, escritor e professor Elinaldo Renovato. E nas lições bíblicas de jovens, iremos fundo na carta de Paulo aos Coríntios. Veja sobre o caráter da pregação de Paulo, a imaturidade espiritual dos coríntios e entenda sobre o crescimento que Deus dá à sua igreja. Não perca este trimestre. Estude com as lições bíblicas da CPAD. Adquira em nossa loja virtual CPAD.com.br ou visite uma de nossas lojas com toda a segurança. Teremos um grande prazer em recebê-los. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido pelo telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. We live in a world with so much hurt, many in physical pain, Alzheimer's, cancer, mental illness, addiction,
or living with a chronic illness, others shouldering the overwhelming weight of caregiving. People all around us are suffering. For millennia, people have turned to the Bible to find hope in the midst of endless suffering. And now, for the first time, there's a special edition, the Beyond Suffering Bible, created specifically for those who suffer and for those that love them and care for them. For nearly 50 years, I've lived in a wheelchair, and for many of those years, I have dealt with chronic pain. I know, I understand the heartbreak, the isolation, and the anguish, but I also know the joy that can come even in life's darkest hours. The Beyond Suffering Bible helps us grasp that God is near, with study notes, special features, devotionals, and profiles of others who have valiantly faced suffering. The Beyond Suffering Bible helps people grasp what true healing is all about, and it points them to passages that instill courage. God is good, no matter how harsh the suffering. Where struggles seem endless, God's hope is infinite. And the Beyond Suffering Bible highlights this wonderful truth. De volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Douglas Batista a respeito de direitos humanos na Bíblia. Pastor Douglas, por ser oriunda de uma cultura patriarcal, há quem diga que as escrituras são machistas. O que é que a própria Bíblia diz a respeito disso e o Senhor também tem a dizer sobre o assunto? Bem, nesse ponto, pastor Gilberto, convém salientar que o movimento feminista, que tem um viés neomarxista, é o principal propagador dessa ideia de que a Bíblia é um livro machista. E isso porque o modelo patriarcal de família, que é adotado pelas Escrituras, coloca o homem como chefe da casa. As feministas e também os movimentos progressistas, em geral, consideram que esse modelo de família patriarcal é um modelo opressor e abusivo do homem para com a mulher. Porém, nada pode ser tão mentiroso como esse argumento. Ao contrário desse discurso falacioso, as Escrituras Sagradas colocam, sim, o homem como líder da família, mas não está fundamentada essa liderança na autoridade ou no autoritarismo do marido, mas sim no amor e no respeito mútuo. Inclusive, a ordem bíblica é para que o marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, um amor incondicional, um amor altruísta, um amor que não espera ser retribuído. É desse modo que o marido deve liderar a sua casa, não com opressão, com medo, com autoritarismo, com ignorância, mas com amor. Portanto, quem chama a Bíblia de machista nunca fez uma leitura aprofundada das Escrituras. Tratam-se de pessoas que se limitam a reproduzir o que ouviram dizer, sem nunca buscar a verdade dos fatos. Então se pode dizer que não há espaço nas Escrituras para o machismo, isso é certo. E agora a pergunta é, e para o feminismo? Há espaço nas Escrituras que defendem essa prática ou que defendem essa ideologia? Bem, pastor Gilberto, novamente nós temos uma outra falácia, porque as Escrituras ensinam que em Cristo não há acepção de pessoas, nem de raça, nem de classe social, nem de sexo. Portanto, na Bíblia Sagrada, não há acepção entre homem e mulher. Aliás, as mulheres sempre desempenharam papel de relevada importância nas Escrituras. É fato, porém, que na cultura judaica, na cultura grega, na cultura romana, o conceito em relação às mulheres era preconceituoso e até discriminatório. A mulher era culturalmente tratada como objeto e como um ser inferior ao homem.
Porém, apesar de toda essa realidade cultural, o cristianismo não foi afetado com esse comportamento. Ao contrário, a mensagem de Cristo emerge como uma mensagem de igualdade e liberdade. E nessa perspectiva, o Evangelho de Cristo quebrou os paradigmas e colocou as mulheres em posição de dignidade e de igualdade com os homens. Repetindo, com a ênfase que no Evangelho e para Deus não há acepção de pessoas. Por exemplo, Cristo, ao conversar com a mulher samaritana, ele derribou parâmetros da época e opôs-se ao preconceito e à discriminação. Biblicamente, portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo, não está sujeita a nenhum sistema de escravidão e, desse modo, não necessita de militância de nenhuma bandeira feminista. Nesse caso aí também pode-se dizer que não há espaço também para o machismo, correto? Exatamente. Nesse mesmo sentido, a recíproca é verdadeira. Os paradigmas, eles foram quebrados com o Evangelho. Na cruz de Cristo, o sangue de Cristo, não há macho e nem fêmea. Todos são iguais diante de Deus, em posição de dignidade, em posição de direitos, com a ênfase clara nas Escrituras que para Deus não há acepção de pessoas. Pastor Douglas, e quais as orientações bíblicas a respeito do trato com os idosos? Bem, nesse ponto, eu gostaria de destacar um texto que nós temos nas Escrituras, em que os idosos recebem atenção especial, os idosos são extremamente respeitados, os idosos recebem da parte de seus genitores e também das pessoas mais novas todo o respeito que lhes é devido. O texto é de Levítico 19:32, onde a Escritura diz: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo orienta a Timóteo para que não seja repreendido de modo áspero ou desrespeitoso uma pessoa idosa. A referência é 1 Timóteo 5:1. Então, diante desses preceitos bíblicos, nós entendemos e compreendemos que a vida dos idosos é valiosa, a experiência deles precisa ser respeitada e devem ser tratados com amor, com paciência, sabendo que o ato de honrar uma pessoa idosa é o ato também de demonstrar o fruto do Espírito Santo em nossa vida. E além do respeito, também as Escrituras ordenam que os filhos, em caso de necessidade, sustentem, inclusive financeiramente, seus pais. Portanto, nas Escrituras, os idosos têm tratamento especial, são extremamente respeitados, e esta deve ser também a conduta adotada por qualquer cristão no mundo todo. E a respeito dos órfãos e das viúvas, o que é que diz as Escrituras? E também é o seguinte, quando nós observamos citação de órfãos, nós sempre temos ali pertinho a citação das viúvas. Por que esses dois grupos estão presentes na maioria das vezes que são citados nas Escrituras? Bem, em relação a órfãos e viúvas, nós temos mandamentos muito claros nas Escrituras. Os órfãos e as viúvas deveriam ser protegidos. Existe uma provisão especial, inclusive, no Antigo Testamento, em relação aos órfãos e viúvas. Por exemplo, era ordenado que a cada 3 anos o dízimo deveria ser direcionado para o sustento de órfãos e viúvas, isso na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, na Igreja Primitiva, os diáconos foram instituídos com esta função principal, de dar assistência aos órfãos, de dar assistência às viúvas. Essas ações revelam o cuidado da revelação divina para com os necessitados. E como o irmão perguntou, as citações elas aparecem juntas, órfãos e viúvas, porque esse era um grupo extremamente vulnerável e que era normalmente alvo da tirania e da injustiça social.
as viúvas e os órfãos, além da dor e da tristeza pela perda que sofriam, né, do marido, do pai, da mãe, ainda penavam com a falta da assistência social. E, para coibir e corrigir tais violações, Deus asseverou que derramaria sua ira sobre quem oprimisse viúvas e órfãos. Então, sobre a tutela desses preceitos bíblicos, tanto do Pentateuco quanto da Epístola de Tiago e do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o dever de prestar assistência social a órfãos e viúvas. Nós vamos para mais um breve intervalo, pastor Douglas. Daqui a pouco nós voltamos, ainda falando sobre direitos humanos nas Escrituras. E você, amigo, irmão, internauta, aguarde um pouquinho que já já nós estamos de volta. Acompanhe esse comercial da CPAD. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. De volta com seu programa Teologia em Foco, e o pastor Douglas Batista continua conosco falando sobre direitos humanos na Bíblia. Pastor Douglas, o que a Bíblia diz a respeito dos encarcerados? Tem alguma orientação nas Escrituras a respeito desse grupo? Bem, pastor Gilberto, nós temos nas Escrituras vários registros de pessoas que foram encarceradas, e uma grande parte delas injustamente. Nesse contexto, eu quero trazer aqui uma realidade vivida no Brasil. Nós temos quase 800 mil encarcerados no país e temos um índice de reincidência assustador. 70% dos prisioneiros libertos, eles retornam à prisão. Quer dizer que de cada 10 pessoas aprisionadas no Brasil, 7 delas retornam para a prisão por ter cometido o mesmo crime ou crimes diferentes. Então, nós temos um problema social muito sério em relação a esta ressocialização de nossos prisioneiros no país. As Escrituras, em relação a isso, ensinam que nós devemos prestar solidariedade aos encarcerados. Nós temos, por exemplo, o escritor aos Hebreus, lembrando que devemos visitar os presos. Cristo também falou sobre isto nos evangelhos. E o aspecto moral do cristianismo diz que Cristo veio para salvar os pecadores, de modo que os prisioneiros estão também incluídos nesta salvação. De forma, então, consciente, o cristão não deve ser conduzido pela opinião daqueles que consideram impossível a ressocialização de um prisioneiro. É nosso dever e nossa responsabilidade prestar a eles assistência espiritual, assistência de ordem moral. Existem trabalhos que a igreja desenvolve, por exemplo, chamada capelania prisional ou capelania carcerária, em que dezenas, centenas, milhares de nossos irmãos em Cristo se aperfeiçoam em cursos livres que capacitam para esse trabalho de assistência aos prisioneiros. Portanto, a Bíblia Sagrada nos orienta a prestar a eles não apenas solidariedade, mas levar a eles a esperança de que seus pecados podem ser perdoados e que suas vidas podem ser transformadas. Há um texto no Novo Testamento, pastor, que Jesus
quando fala do recebimento daqueles que hão de herdar a vida eterna, diz assim: vinde benditos de meu Pai, recebeu o reino que está preparado para vós desde a fundação dos séculos, da fundação dos tempos. E aí ele diz: porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, enfermo e também na prisão me visitastes. Esse texto aí fala exatamente dessa orientação que o Senhor nos dá de ter cuidado com os encarcerados, porque parece que é um requisito quanto a essa questão da prática do cristão que tem a salvação como garantida pelo sacrifício de Jesus. Então, cuidar dos encarcerados, esse texto reforça essa premissa? Certamente. O texto que o irmão citou, Jesus Cristo falando acerca disso em Mateus, ele coloca como relevada importância no processo da salvação o amor. O que está em foco ali é o amor demonstrado para com os necessitados. No caso, enfermos, pessoas encarceradas, pessoas passando necessidade, porque se não houver amor por parte do cristão para com o seu próximo, ele não experimentou ainda a salvação, porque o amor é o âmago do evangelho. O fruto do Espírito, ele é precedido pelo exercício do amor. Porém, é importante destacar que nós não trabalhamos com as boas obras para sermos salvos. As boas obras são apenas o resultado da salvação recebida em Cristo. Mas, de fato, o texto enfatiza isso. Aquele que foi salvo precisa praticar boas obras, não para ser salvo, mas porque é evidência da sua salvação. Pastor Douglas, o Estatuto da Criança e do Adolescente está em voga no Brasil. Não se discute aqui se teoricamente ou na prática mesmo, mas quanto à questão dos direitos das crianças e dos adolescentes, as escrituras que são bem mais antigas e põem bem mais antigas do que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que elas dizem a respeito desses dois grupos, crianças e adolescentes, e não apenas só deles dois, mas também dos jovens. O que é que o senhor tem a dizer a respeito desses três grupos que citei há pouco, quanto à questão dos direitos humanos a partir das Escrituras? Correto. Meu caro amigo, pastor Gilberto, existem na Bíblia Sagrada diversos textos que tratam dessa importante fase da vida humana, da criança, do adolescente e dos jovens. E acredito que um dos pontos que nós precisamos deixar claro e abordar é do direito à vida, da inviolabilidade da vida, o direito de nascer. Nós vivemos um tempo em que alguns ativistas dos direitos humanos querem o direito de abortar, o direito de não trazer à existência as crianças no ventre da mãe. E a Bíblia Sagrada assegura o direito à vida, até porque o direito à vida é uma dádiva divina. É Deus quem concede a vida e só Deus tem o poder de tirá-la. Então, a partir desse pressuposto, é que todos os demais direitos existem. Não existirá direitos humanos se os humanos não puderem nascer. Então, esse é um ponto nefrálgico que precisa ser discutido pela igreja e precisa também ter o posicionamento do povo de Deus em defesa da vida, do direito à vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. E, no que diz respeito ao tratamento de Deus, o tratamento das Escrituras para com crianças, adolescentes e jovens, nós temos diversas narrativas que contemplam, por exemplo, personagens nessa faixa etária que mudaram o curso da história. Nós temos Samuel sendo chamado ainda criança e se tornou sacerdote, juiz e também profeta em Israel. Nós temos Davi, ainda adolescente, enfrentando o gigante Golias e mais tarde tornou-se o grande rei da nação de Israel. Também o exemplo do jovem Daniel, que não se contaminou na Babilônia e se tornou um grande líder. José, vendido para o Egito, que também lá não se contaminou e se tornou governador daquela nação.
Desse modo, nós temos, então, uma preocupação nas Escrituras com a integridade desse grupo, crianças, jovens e adolescentes. Também o apóstolo Paulo orienta os pais, em Efésios capítulo 6, a não irritar seus filhos, mas a educá-los na doutrina e na administração do Senhor. Significa que os pais devem amar seus filhos e não provocá-los à ira com um comportamento de autoritarismo, de indiferença ou de injustiça. Ao contrário, os pais devem orientar e educar os seus filhos na formação do caráter cristão, para que eles possam ser instrumento e canal de bênção nas mãos de Deus na transformação da nossa sociedade. E, para finalizar, gostaria, nesta questão, de lembrar as palavras do sábio rei Salomão, quando disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, dando para nós um entendimento de que esse período tão importante da vida humana, o período da juventude, da adolescência e também a fase infantil, precisa ter orientação espiritual no temor a Deus. E assim nós teremos cidadãos que respeitarão seus pais, respeitarão as autoridades, terão caráter cristão e poderão ser agentes de transformação de nossa sociedade. E os portadores de necessidades especiais? Há algum registro nas Escrituras que fala a respeito dos direitos desse grupo? Sim. Nós temos também no Pentateuco, lá no livro de Levítico, uma orientação muito clara. As Escrituras dizem que não se deveria, e não se deve, evidentemente permanece em vigor, amaldiçoar o surdo, nem colocar tropeço diante do cego, mas que se deve temer a Deus. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte: alguém pode até discriminar o cego e o surdo e não receber desta pessoa com deficiência visual e deficiência auditiva algum tipo de retaliação. Mas Deus, que é justo juiz, ele está vendo e Deus há de julgar. E também nós temos um exemplo muito clássico nas Escrituras, que é o do rei Davi. O rei Davi, quando assumiu o reinado, ele tomou conhecimento de que o neto de Saul, Mefibosete, que era filho de Jonatas, tinha sofrido uma queda e ficado coxo, né, deficiente de ambos os pés, e passava necessidade. E o rei Davi mandou chamá-lo e passou o Mefibosete a ser sustentado, né, pelo rei. Então, nós temos sim nas Escrituras várias orientações para o cuidado com as pessoas com algum tipo de deficiência e que elas não devem ser discriminadas, ao contrário, elas merecem a nossa empatia, a nossa solidariedade, a nossa compaixão, mas não também um sentimento de pena, porque esse sentimento não é um sentimento humano. O sentimento de pena, ele traz apenas desconforto. Nós temos que amar, respeitar, auxiliar e também entender que, mesmo com limitações, eles têm direitos iguais aos nossos. Ok, pastor Douglas. E em quais aspectos as igrejas são importantes quanto à questão do apoio das políticas públicas de direitos humanos, pastor? Bem, pastor Gilberto, aqui é importante tomar cuidado com as bandeiras que são consideradas direitos humanos. No âmbito da teologia cristã, existem pontos controversos que são levantados por ativistas dos direitos humanos e que não podem receber o aval da igreja, como, por exemplo, ideias como a legalização do aborto, legalização da prostituição, a liberação das drogas, a prática da eutanásia, a ideologia de gênero, só para citar algumas pautas que são defendidas por ativistas de direitos humanos. Porém, no que diz respeito aos direitos fundamentais, como, por exemplo, a inviolabilidade da vida, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, liberdade de crença, esses devem ser defendidos e propagados pela igreja. Igualmente, a igreja deve envolver-se no combate ao preconceito e no combate a qualquer tipo de discriminação, seja de raça, de credo, de sexo, de classe social, não importa. A igreja não pode ser conivente com nenhum tipo de discriminação.
Também a igreja deve combater a exploração sexual, o trabalho escravo, a criminalidade, a corrupção e o desrespeito à dignidade humana. E para isso, acredito que a igreja deve envolver-se, por exemplo, elegendo representantes em conselhos tutelares, representantes nas assembleias legislativas, tanto municipal, estadual, federal, representantes dos cargos executivos, como prefeitos, governadores e até na presidência da República. E, em contrapartida, é importante lembrar que os direitos humanos, ou o respeito aos direitos humanos, não depende exclusivamente da força política, embora não se deve subestimar e nem negligenciar esse braço tão importante. Mas a presença da igreja de Cristo na sociedade, pode sim transformar o caráter das pessoas e fazer com que os direitos humanos sejam respeitados, fazer com que as pessoas respeitem umas às outras. E isso a igreja vai conseguir também trabalhando na área política, né, defendendo tais bandeiras, mas, sobretudo, evangelizando, ganhando almas para o reino de Cristo, pregando a palavra de Deus, que tem o poder de transformar a vida em sociedade. Pastor Douglas, o senhor vê que a participação da igreja efetivamente pode ser vista, por exemplo, com o apoio que tem dado a casas de recuperações para dependentes químicos, também em centros de reabilitação de crianças, de adolescentes, quer dizer, de órfãos, crianças abandonadas, bem como na assistência social, distribuição de cestas básicas, pessoas em condição de rua. Isso já é efetivo, já se pode ver em muitas Assembleias de Deus pelo Brasil, assim como o senhor falou que é o papel da igreja, mas isso já é efetivo, já se pode ser visto? Certamente que sim. Nós temos uma cultura nas Assembleias de Deus, desde os nossos primórdios. A igreja vai completar agora 110 anos de história, e é preciso lembrar isso. A nossa primeira estrutura, o nosso primeiro tecido social foi formado por pessoas pobres, por pessoas simples, por desempregados, isso lá em Belém do Pará, em 1910, e depois a igreja trabalhou e trabalha até hoje nas periferias, e mais tarde nós alcançamos grandes centros, de modo que hoje nós temos uma diversidade social dentro das Assembleias de Deus que agrega todas as classes. E a Igreja Assembleia de Deus nunca deixou de assistir à sua membresia, e especialmente as pessoas em condição de vulnerabilidade. Esse trabalho, ele é um trabalho já centenário, as igrejas realizam, hoje nós temos centenas de milhares de atividades como essas que o irmão citou, centros de reintegração, centros de recuperação, trabalhando com pessoas que são dependentes químicos, dependentes do álcool e etc. Temos trabalhos na área social com idosos, com casas de apoio à velhice. Temos também trabalhos com órfãos, com crianças menores em nossas casas de apoio. Antigamente se chamava orfanato, agora, por uma questão até do politicamente correto, mudou-se esse nome. Então, são casas de apoio a crianças. Além dessas atividades, que são atividades formais, né, constituídas com pessoas jurídicas e etc., nós temos um trabalho voluntário nas igrejas, com os chamados departamentos de ação social, que distribuem sopas na madrugada, que distribuem agasalhos, que distribuem material escolar, que arrecadam alimentos de um modo geral, distribuição de cesta básica, e até se arrecada valores monetários para comprar medicamento a pessoas que precisam de tratamento e não têm o numerário suficiente. E a igreja faz isso sem tocar trombeta, a igreja faz isso sem divulgar na mídia, e, às vezes, esse trabalho que é feito de modo tranquilo, de modo a não enaltecer a vida de ninguém, é desconhecido por grande parte da população brasileira. Nós ficamos por aqui, Pastor Douglas, com essa entrevista, acredito eu, muito esclarecedora. Não deu e não dará jamais para esgotar esse tema, falando em cerca de meia hora, 40 minutos, mas aqui ficou uma pequena amostra
do que a Bíblia diz a respeito de direitos humanos. Pastor Douglas, muito obrigado por sua participação conosco em mais essa edição do Teologia em Foco. O senhor já esteve conosco em outra oportunidade e agradecemos a sua participação hoje. Muito obrigado mesmo. Pastor Gilberto, foi um prazer, uma alegria participar mais uma vez do programa Teologia em Foco. Parabéns pela abordagem do tema, parabéns pela apresentação, à equipe toda, aos nossos irmãos e irmãs que estarão participando, assistindo. A nossa gratidão a Deus por essa oportunidade. Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Pastor Douglas, muito obrigado. A você, amigo, irmão, internauta, muito obrigado pelo carinho da audiência. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, nós te convidamos a inscrever-se. E você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. Até nosso próximo encontro, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. A paz do Senhor a todos.